Um milionário chega em casa mais cedo e encontra uma cena que muda tudo. Sua filha, que não falava desde a morte da mãe, está dando risada como nunca. A responsável por esse milagre é uma jovem empregada que conquista a menina com carinho e leveza. Mas o que parecia um reencontro com a felicidade desperta no pai um medo inesperado de perder o amor da filha. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história aqui. Você vai escutar na sua vida. O trânsito da Marginal Pinheiros estava surpreendentemente tranquilo naquela tarde de quinta-feira. Ricardo Almeida observava pela janela do carro executivo as águas escuras do rio, refletindo o céu alaranjado do fim de tarde paulistano. Seu motorista, seu Osvaldo, conduzia o veículo com a precisão de quem conhecia cada lombada, cada semáforo, cada atalho daquela cidade imensa. Ricardo afrouxou a gravata italiana e suspirou fundo. Mais um dia, mais uma reunião interminável, mais uma negociação fechada. Os números da empresa nunca estiveram tão bons. As ações subiam consistentemente, os investidores sorriam satisfeitos. Mas nada disso importava realmente. Seu Osvaldo olhou pelo retrovisor e percebeu a expressão distante do patrão. Conhecia aquele homem há 15 anos, desde antes de tudo mudar. Desde antes da mansão em Alphaville se tornar um mausoléu silencioso. Desde antes da pequena Sofia parar de falar. Ricardo puxou o celular do bolso interno do paletó e checou a tela. 17 mensagens não lidas, todas relacionadas a trabalho. Nenhuma importava. Guardou o aparelho novamente e voltou a olhar pela janela. As luzes da cidade começavam a se acender, uma a uma, como estrelas terrestres anunciando a chegada da noite. 2 anos. Já faziam 2 anos desde que Luciana se foi. 2 anos desde que a casa perdeu seu coração. 2 anos desde que a risada de Sofia ecoou pelos corredores. A menina tinha apenas 3 anos quando aconteceu. Agora, aos 5, era como se carregasse nas costas o peso de uma vida inteira de dor. Os médicos diziam que era mutismo seletivo, uma resposta traumática à perda. Psicólogos, terapeutas, especialistas de todos os tipos desfilaram pela mansão. Todos com suas teorias, todos com seus métodos, todos prometendo resultados. Nada funcionou. Sofia simplesmente se fechou em seu próprio mundo, um lugar onde as palavras não existiam mais. Ricardo se lembrava de cada detalhe daqueles dias terríveis. Luciana sempre foi forte, sempre foi a luz da casa. Quando ficou doente, escondeu os sintomas por meses, não querendo preocupar ninguém. Quando finalmente aceitou ir ao hospital, já era tarde demais. Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas algumas batalhas simplesmente não podem ser vencidas. Ela partiu numa manhã de outono, com as folhas caindo lá fora e o céu cinzento como chumbo. Sofia estava na escola. Ricardo ainda se perguntava se tinha feito certo em não deixá-la se despedir. Talvez, se tivesse permitido, a menina não carregaria tanto dentro de si. O carro começou a subir a rua arborizada que levava à mansão. As copas das árvores formavam um túnel verde sobre o asfalto. Era um dos bairros mais exclusivos de Alphaville, onde cada casa era um pequeno palácio, e a privacidade era garantida por muros altos e segurança ostensiva. A casa dos Almeida era especialmente imponente, com seus 3 andares, jardins extensos e uma fachada neoclássica que Luciana havia escolhido pessoalmente. Seu Osvaldo estacionou na garagem às 6h45. Ricardo olhou o relógio e franziu a testa. Deveria chegar apenas às 7h15. O voo de retorno de Brasília havia saído mais cedo, aproveitando uma janela melhor de tráfego aéreo. Ele havia tentado avisar, mas a ligação não completou. Tanto faz, pensou. Não fazia diferença se chegasse agora ou daqui a meia hora. A rotina seria a mesma: entrar pela porta dos fundos, subir para o quarto, trocar de roupa, jantar sozinho no escritório, enquanto Sofia comia no quarto dela sob os olhos vigilantes de Dona Irene. Dona Irene, a governanta da família há mais de uma década.
Uma mulher de seus 60 anos, postura rígida, cabelos presos num coque apertado, expressão permanentemente séria. Ela havia sido uma rocha durante os dias difíceis, organizando tudo, mantendo a casa funcionando, cuidando de Sofia com eficiência militar. Ricardo sabia que devia ser grato, mas havia algo em Dona Irene que sempre o incomodou. Talvez fosse a frieza, a maneira como tratava todos os outros funcionários com desdém, a forma como parecia julgar cada decisão que ele tomava em relação à filha. Ricardo pegou a maleta, agradeceu a seu Osvaldo e entrou pela porta lateral que dava direto para o hall de entrada. A casa estava silenciosa como sempre. O mármore claro do piso refletia a luz dos lustres de cristal. Quadros caros decoravam as paredes. Tudo impecável, tudo no lugar, tudo sem vida. Ele deixou a maleta sobre o aparador francês e começou a afrouxar a gravata. Foi então que ouviu. Uma risada. Cristalina, pura, absolutamente inconfundível. Ricardo congelou. Seu coração disparou. Por um instante, pensou que estava delirando, que o cansaço e o estresse finalmente tinham cobrado seu preço. Mas não. O som veio novamente, mais alto desta vez. Uma gargalhada infantil, cheia de alegria ecoando de algum lugar dentro da casa. Sofia. Suas pernas se moveram antes que seu cérebro pudesse processar completamente o que estava acontecendo. Ele atravessou o hall, passou pela sala de estar, contornou o corredor que levava à ala íntima da casa. O som vinha da cozinha. Ricardo acelerou o passo, o coração batendo tão forte que ele podia ouvi-lo nos próprios ouvidos. Quando chegou à porta da cozinha, a cena diante dele o fez parar abruptamente. Sofia estava sentada nos ombros de uma jovem que ele nunca tinha visto antes. A menina segurava os cabelos castanhos da moça com as duas mãos pequenas, rindo descontroladamente enquanto a mulher girava suavemente, fazendo movimentos exagerados como se fosse um avião. A luz dourada do final de tarde entrava pelas janelas amplas, banhando a cena toda numa luminosidade quase irreal. A moça era jovem, devia ter seus 20 e poucos anos. Usava um uniforme simples de empregada, mas havia algo em seu rosto que chamava a atenção. Era o sorriso. Um sorriso genuíno, aberto, daqueles que iluminam todo o rosto. Ela cantarolava uma música enquanto se movia, completamente alheia à presença dele. E Sofia, sua pequena Sofia, a menina que não pronunciava uma palavra há 2 anos. A criança que passava os dias numa melancolia silenciosa, que mal reagia a estímulos, que vivia numa bolha impenetrável, de tristeza. Ali estava ela, rindo como se nunca tivesse parado, como se os últimos 2 anos fossem apenas um pesadelo distante. Mais alto, avião, mais alto, gritava Sofia, sua voz aguda cortando o ar como uma música há muito esquecida. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem, apoiou-se no batente da porta. Uma onda de emoções conflitantes o atingiu como um tsunami. Alívio, alegria, confusão e algo mais. Algo escuro e visceral que ele não conseguia nomear imediatamente. A jovem finalmente percebeu sua presença. Girou devagar, o sorriso ainda no rosto, mas começando a se desfazer quando viu a expressão dele. Seus olhos grandes e castanhos se arregalaram ligeiramente. "Boa tarde, senhor", ela disse, a voz calma, mas com um toque de nervosismo. "Não esperávamos o senhor tão cedo." Ricardo não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Sofia. A menina também o havia visto agora. Seu rosto mudou. A alegria deu lugar a algo que parecia medo. Ela se agarrou mais forte aos cabelos da moça. Foi então que o sentimento escuro dentro de Ricardo ganhou forma e nome. Ciúme. Não ciúme comum, mas algo mais profundo. Inveja, ressentimento. Aquela mulher, uma completa estranha, havia conseguido em dias, talvez semanas, o que ele não conseguira em 2 anos. Ela havia trazido sua filha de volta à vida, e Sofia, sua própria filha, parecia mais confortável nos braços dessa desconhecida do que jamais parecera nos dele. "Quem é você?" ele perguntou, a voz saindo mais áspera do que pretendia. "Marina, senhor. Marina da Silva. Fui contratada há 3 semanas para ajudar na cozinha e com a limpeza."
3 semanas. Ricardo sentiu um aperto no peito. 3 semanas e ela já tinha conseguido romper a barreira que ele, o próprio pai, não conseguira quebrar em 2 anos. E por que minha filha está... Nos seus ombros ele continuou, cada palavra carregada de uma tensão que ele mal conseguia controlar. Marina hesitou. Ela estava ajudando a fazer biscoitos, meu senhor. Queria alcançar os potes na prateleira alta. Eu apenas... Apenas o quê? A interrompeu, dando um passo para dentro da cozinha. Decidiu que seria apropriado usar minha filha como se fosse um brinquedo? Não, senhor, eu nunca. Marina começou, o rosto empalidecendo. Papai, não. A voz de Sofia cortou o ar como um raio. Ricardo congelou novamente. Papai. Ela o havia chamado de papai. Depois de tanto tempo em silêncio, a primeira palavra dirigida a ele em anos era uma súplica. Uma súplica defendendo outra pessoa. Algo dentro dele se rompeu. Uma raiva irracional, alimentada por meses de frustração, de impotência, de noites sem dormir, se perguntando o que havia feito de errado, explodiu como um vulcão. Tire minha filha dos seus ombros agora, ele ordenou, a voz ecoando pelas paredes azulejadas da cozinha. Marina obedeceu imediatamente, abaixando-se com cuidado para deixar Sofia no chão. Mas a menina não soltou. Ela se agarrou ao pescoço da moça, as perninhas envolvendo sua cintura, o rostinho enterrado em seu ombro. Não, papai, não manda ela embora, Sofia. Choramingou, a voz abafada, mas claramente audível. Cada palavra era uma faca no coração de Ricardo. Sua filha estava falando. Estava realmente falando, mas não estava falando com ele. Estava falando por causa de outra pessoa, para proteger outra pessoa. Sofia, venha aqui. Ele estendeu os braços, tentando controlar o tremor na própria voz. Não. A menina apertou ainda mais o abraço em Marina. Foi nesse momento que Dona Irene entrou na cozinha. Sua presença era como uma corrente de ar frio. Ela avaliou a situação num instante, seus olhos pequenos e agudos não perdendo nenhum detalhe. Senhor Almeida, disse. Ela, a voz cortante. Que bom que o senhor chegou. Eu ia falar com o senhor sobre essa situação assim que possível. Que situação? Ricardo se virou para ela, grato pela interrupção, mas também irritado. Dona Irene caminhou até ficar ao lado dele, as mãos cruzadas na frente do corpo numa postura que transmitia autoridade e desaprovação em igual medida. Essa moça, ela fez um gesto desdenhoso em direção a Marina. Tem se comportado de maneira completamente inapropriada com a menina Sofia. Eu a avisei repetidas vezes que deveria manter distância, que não deveria tentar criar esses vínculos, mas ela insiste em desobedecer. Eu só estava brincando com ela. Marina protestou, a voz tremendo ligeiramente. Ela parecia tão triste. Eu apenas queria... O senhor não contratou você para brincar. Dona Irene a cortou friamente. Contratou você para limpar e cozinhar. Nada mais. Mas ela está rindo, Marina apontou o óbvio, os olhos brilhando com uma mistura de frustração e determinação. Ela está feliz. Não é isso que importa? O que importa, Dona Irene deu um passo à frente, é que você está ultrapassando seus limites. A menina Sofia está sob meus cuidados. Sempre esteve. E não preciso de nenhuma empregadinha, querendo ser a heroína da situação. Ricardo observava a troca entre as duas mulheres, sua mente tentando processar tudo o que estava acontecendo. Dona Irene tinha razão? Marina estava tentando manipular a situação? Ou seria o contrário? Haveria algo mais acontecendo ali que ele não estava vendo? Sofia, ele disse novamente, desta vez com mais firmeza. Venha com o papai. A menina finalmente ergueu o rosto do ombro de Marina. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela olhou para o pai, e naquele olhar Ricardo viu algo que o abalou até a alma. Medo. Sua filha tinha medo dele. Por favor, não manda a Marina embora, Sofia sussurrou. Ninguém vai embora, Ricardo respondeu automaticamente, embora não tivesse certeza se era verdade. Dona Irene pigarreou alto. Com todo respeito, senhor, acho que o senhor deveria reconsiderar a permanência dessa moça na casa. Ela claramente não compreende os limites apropriados. Marina abriu a boca para protestar, mas Ricardo levantou a mão,
silenciando a todos. Sua cabeça doía. O dia havia sido longo, a viagem cansativa. E agora isso. Tudo o que ele queria era silêncio. Paz. Mas a paz há muito tinha abandonado aquela casa. Todos para seus lugares, ele ordenou. Marina, volte ao trabalho. Dona Irene, precisamos conversar. Sofia, ele se abaixou, ficando na altura da filha. Você vai jantar e depois ir para a cama. Amanhã conversamos. Mas, papai, Sofia começou. Sem mas, ele cortou, mais bruscamente do que pretendia. A menina recuou como se tivesse sido esbofeteada. Suas lágrimas começaram a cair silenciosamente. Marina instintivamente deu um passo à frente, como se fosse consolar a criança, mas Dona Irene a segurou pelo braço com força. Você já fez o suficiente, a governanta sibilou. Marina se soltou bruscamente, mas não se aproximou de Sofia novamente. Em vez disso, olhou para Ricardo com uma expressão que misturava decepção e algo que parecia pena. Pena dele. Com licença, senhor, ela disse baixinho e saiu da cozinha em passos rápidos. Sofia soluçou alto e correu atrás dela. Dona Irene a interceptou com facilidade, pegando a menina nos braços apesar dos protestos. A criança esperneou, gritou, chamou por Marina repetidas vezes, mas a governanta a segurou com firmeza e saiu da cozinha, levando-a em direção ao quarto. Ricardo ficou sozinho na cozinha. O silêncio que sempre habitava aquela casa voltou a envolvê-lo como um cobertor pesado. Mas agora era diferente. Agora, ele sabia que o silêncio não era inevitável. Sua filha podia falar, podia rir, podia ser feliz, só não com ele. Ele se aproximou da bancada onde havia restos de massa de biscoito e forminhas espalhadas. Pegou uma das formas. Era em forma de estrela. Luciana costumava fazer biscoitos com Sofia. Era uma tradição delas aos sábados de manhã. Ele nunca participava, sempre ocupado demais com trabalho. Ricardo largou a forminha de volta na bancada e saiu da cozinha. Subiu as escadas em direção ao quarto de Sofia. Podia ouvir a menina chorando lá de dentro. Parou em frente à porta, a mão na maçaneta, mas não conseguiu abrir. O que diria? Como explicaria? Como faria sua própria filha entender que ele estava tentando protegê-la, mesmo que ela não visse dessa forma? Ele ouviu a voz de Dona Irene lá dentro, firme e controlada, dizendo a Sofia para parar de drama, que ela precisava comer e se comportar. Não havia carinho naquela voz. Não havia o calor que ele tinha ouvido na voz de Marina. Ricardo afastou-se da porta e foi para seu próprio quarto. Trancou-se lá dentro e foi direto para o closet. No fundo, numa caixa que ele raramente abria, estavam fotos de Luciana. Pegou uma em que ela aparecia grávida de Sofia, sorrindo para a câmera com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. "O que eu faço, Lu?" Ele sussurrou para a foto. "O que eu faço para trazer nossa menina de volta?" A foto, obviamente, não respondeu. Mas enquanto Ricardo olhava para aquele rosto amado, uma certeza começou a se formar em sua mente. Algo estava errado. Havia algo acontecendo em sua própria casa que ele não estava vendo. E ele precisava descobrir o quê. Mais tarde naquela noite, depois de um jantar que ele mal tocou, Ricardo foi até seu escritório. Era um cômodo amplo no segundo andar, com estantes de mogno cheias de livros que ele nunca teve tempo de ler. Uma mesa executiva imponente e, no canto, um sistema de segurança que monitorava cada centímetro da propriedade. As câmeras haviam sido instaladas depois que Luciana ficou doente. Era uma medida de segurança, disseram, para proteger Sofia. Ricardo raramente olhava as gravações. Confiava em Dona Irene para manter tudo sob controle. Mas agora, ele ligou o sistema e começou a voltar às gravações. Começou por aquela tarde, mas logo percebeu que precisava ver mais. Voltou dias, semanas, e o que viu o deixou gelado. Marina de fato brincava com Sofia. Mas não era apenas aquilo, ela conversava com a menina, lia histórias, desenhava com ela. E Sofia respondia, não com palavras, não no começo, mas com sorrisos tímidos, com acenos de cabeça, com uma luz nos olhos que há muito Ricardo não via. E Dona Irene? As imagens mostravam outra realidade.
Ela tratava Sofia com indiferença quando não havia ninguém por perto. Falava com a menina de forma ríspida, a repreendendo por mínimos deslizes. Numa das gravações, Ricardo viu Dona Irene tirar um brinquedo das mãos de Sofia com brutalidade, dizendo que meninas que não falavam não mereciam brincar. Mas havia mais, muito mais. E o que Ricardo descobriu nas horas seguintes mudaria tudo. Em uma das gravações de 3 dias atrás, ele viu Dona Irene entrando no quarto de Luciana. O quarto estava lacrado desde sua partida. Ricardo não tinha coragem de entrar lá. Era como um santuário. A governanta olhou para os lados, certificando-se de que estava sozinha, e então abriu uma das gavetas da cômoda. Tirou de lá uma caixa pequena. Ricardo reconheceu imediatamente. Era a caixa de joias que ele tinha dado a Luciana no primeiro aniversário de casamento. Dentro havia um colar de diamantes, peça única, avaliado em mais de R$200 mil. Dona Irene abriu a caixa, pegou o colar, examinou-o contra a luz e então o guardou dentro do próprio bolso. Depois, com movimentos calculados, ela pegou alguns lenços que estavam na gaveta e os colocou dentro da caixa, dando volume. Fechou tudo e colocou de volta no lugar. Ricardo assistiu à cena 3 vezes para ter certeza do que estava vendo. Dona Irene havia roubado o colar. E não era tudo. Continuando a ver as gravações, ele encontrou outra cena. Esta, de 2 dias atrás. Marina estava na lavanderia, dobrando roupas. Dona Irene entrou com uma sacola. Das câmeras, não era possível ver o que havia dentro, mas a linguagem corporal das 2 mulheres contava a história. Dona Irene acusava Marina de algo. A moça negava veementemente, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A governanta mostrava algo que estava na sacola. Marina caiu de joelhos, ainda negando. Dona Irene a ameaçava com o dedo, sua boca se movendo em palavras que Ricardo não podia ouvir, mas que claramente eram cruéis. Depois Dona Irene saiu da lavanderia levando a sacola. Marina ficou no chão chorando. Ricardo precisava saber o que havia naquela sacola. Ele avançou as gravações, seguindo os movimentos de Dona Irene. Ela foi até o quarto de Marina, entrou sem bater e escondeu a sacola dentro do armário da moça. Depois saiu com um sorriso de satisfação no rosto. A armadilha estava armada. Dona Irene havia roubado o colar, planejava incriminar Marina e assim se livrar dela. A pergunta era por quê? O que Marina representava de ameaça para a governanta? A resposta veio quando Ricardo voltou ainda mais nas gravações. Encontrou uma cena de quase 1 mês atrás. Dona Irene estava no escritório dele, o mesmo onde ele estava agora. Ela estava ao telefone. Ricardo aumentou o volume ao máximo, mas mesmo assim mal conseguia ouvir. Ativou a função de legenda automática do sistema. As palavras começaram a aparecer na tela. "Preciso que você entenda", dizia Dona Irene ao telefone. "Se essa menina voltar a falar, se ela se recuperar, ele não vai mais precisar de mim. Vou perder tudo que construí aqui. Essa casa, esse trabalho, é tudo que eu tenho. Não vou deixar nenhuma empregadinha arruinar isso." Havia uma pausa enquanto a pessoa do outro lado falava. "Não, ela é esperta. Preciso ser cuidadosa. Mas vou encontrar um jeito. Sempre encontro." Ricardo desligou a gravação. Suas mãos tremiam. A raiva que ele sentiu antes era nada comparada ao que sentia agora. Dona Irene não estava cuidando de Sofia. Estava sabotando sua recuperação. E tudo por medo de perder o emprego, o status, a posição de poder que ela tinha naquela casa. Ele olhou para o relógio. Era quase meia-noite. A casa toda dormia. Mas Ricardo sabia que não conseguiria dormir até resolver aquilo. Ele salvou as gravações mais importantes num pendrive, desligou o sistema e saiu do escritório. Parou primeiro em frente ao quarto de Sofia. Abriu a porta devagar. A menina dormia encolhida, o rosto ainda marcado pelas lágrimas. Ao lado da cama, no chão, estava um desenho. Ricardo pegou e levou até a luz do corredor. Era um desenho de 3 pessoas. Uma grande, uma média e uma pequena. Todas de mãos dadas, todas sorrindo. Embaixo, com a caligrafia incerta de uma criança de 5 anos, estava escrito: "Eu, Marina e Papai."
Ricardo sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Sua filha queria uma família, queria amor, queria alguém que brincasse com ela, que a fizesse rir, que a tratasse como criança, e não como um projeto quebrado que precisava ser consertado. Ele dobrou o desenho com cuidado e o guardou no bolso. Depois, foi até o quarto de Dona Irene. Bateu na porta com força. Uma vez, duas, três. Ouviu movimento lá dentro, passos se aproximando. A porta se abriu e Dona Irene apareceu, vestida em um robe escuro, os cabelos soltos pela primeira vez que ele via, a expressão irritada. Senhor Almeida, são quase meia-noite. O que... Precisamos conversar, Ricardo a interrompeu. Agora. Sobre o quê? Ela perguntou. Mas havia algo em sua voz, um toque de nervosismo que ela tentava esconder. Sobre um colar de diamantes, sobre uma sacola misteriosa, sobre conversas telefônicas, sobre tudo o que você tem feito nas minhas costas. Ricardo viu o rosto dela mudar. A máscara de autoridade que ela sempre usava começou a rachar. Seus olhos se arregalaram levemente. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Meu escritório, ele ordenou. 5 minutos, e sugiro que você pense muito bem no que vai dizer. Ele se virou e desceu as escadas, não esperando por uma resposta. Seus passos ecoavam no mármore. Pela primeira vez em 2 anos, Ricardo Almeida sentia que estava no controle. E dessa vez, ele não deixaria ninguém machucar sua filha novamente. O confronto estava prestes a começar. E a verdade, toda ela, estava prestes a vir à tona. Ricardo acendeu apenas a luminária de mesa do escritório, criando uma atmosfera de interrogatório. Conectou o pendrive ao computador e esperou, os dedos tamborilando levemente sobre a superfície de mogno. Cada segundo parecia uma eternidade. Pela janela, via as luzes de Alphaville piscando na distância, cada uma representando uma vida, uma família, problemas e alegrias que ele nunca conheceria. Mas agora, pela primeira vez, em muito tempo ele estava completamente focado em sua própria casa, em sua própria família. A porta se abriu e Dona Irene entrou. Ela havia se arrumado, os cabelos novamente presos no coque impecável, o robe substituído por uma roupa formal. Era como se estivesse se preparando para uma batalha. Ela fechou a porta atrás de si com cuidado e caminhou até ficar diante da mesa, as mãos cruzadas na frente do corpo naquela postura que Ricardo já conhecia tão bem. Senhor Almeida, ela começou, a voz controlada, mas com um toque de tensão que não conseguia esconder completamente. O senhor me assustou batendo na porta daquela forma. Se há algo que eu tenha feito para desagradá-lo, peço que me diga claramente para que eu possa corrigir. Ricardo se recostou na cadeira, estudando o rosto dela. Dona Irene sempre foi boa em manter a compostura. Mesmo agora, com tudo desmoronando ao seu redor, ela tentava manter o controle. Quantos anos? Ele perguntou de repente. Ela piscou, confusa. Perdão? Quantos anos você trabalha para mim, Dona Irene? 12 anos, senhor. Desde que o senhor e Dona Luciana se mudaram para esta casa. 12 anos, Ricardo repetiu, assentindo lentamente. 12 anos de confiança. 12 anos em que eu deixei você cuidar da minha casa, da minha família. 12 anos em que eu nunca questionei suas decisões ou métodos. Dona Irene permaneceu em silêncio, mas seus olhos se estreitaram levemente. Ela sabia que algo estava vindo, mas ainda não sabia exatamente o que. E durante esses 12 anos, Ricardo continuou, girando o monitor do computador para que ela pudesse ver a tela. Você achou que eu nunca descobriria? Na tela, congelada, estava a imagem dela entrando no quarto de Luciana com a caixa de joias na mão. A cor sumiu do rosto de Dona Irene. Suas mãos, antes firmemente cruzadas, começaram a tremer. Senhor, eu posso explicar, ela começou, a voz falhando. Pode? Ricardo pressionou play. Então me explique isso. Eles assistiram em silêncio enquanto a cena se desenrolava na tela. Dona Irene abrindo a gaveta, pegando o colar e escondendo-o no bolso. Quando terminou, Ricardo pausou novamente e voltou a olhar para ela. 200 mil reais, ele disse calmamente.
O colar valia 200 mil reais. Não era só uma joia cara, dona Irene. Era um presente que eu dei para minha esposa. Tinha valor sentimental. Era a única coisa física que me restava daquele momento feliz. Eu ia devolver, ela disse rapidamente, desesperada. Eu só peguei emprestado. Eu precisava de dinheiro. Minha irmã está doente e... Mentira! Ricardo a cortou, sua voz como um chicote. Ele clicou em outro arquivo. Você não pegou emprestado, você roubou. E então tentou culpar outra pessoa. A nova gravação começou a rodar. Dona Irene na lavanderia, acusando Marina, colocando a sacola no armário da jovem. A governanta se deixou cair na cadeira diante da mesa, o rosto nas mãos. Toda a sua postura autoritária havia desaparecido, substituída por algo menor, mais patético. Mas espere, Ricardo disse com uma crueldade fria que ele mesmo não sabia possuir. Tem mais. Ele colocou a última gravação, a conversa telefônica, as palavras aparecendo em legendas na tela. Preciso que você entenda. Se essa menina voltar a falar, se ela se recuperar, ele não vai mais precisar de mim. Dona Irene soluçou. Foi um som alto, desesperado. Ela olhou para Ricardo com olhos suplicantes. Senhor, por favor, eu posso explicar tudo. Eu estava com medo, com medo. A voz de Ricardo explodiu, ecoando pelas paredes do escritório. Você estava sabotando a recuperação da minha filha porque tinha medo de perder o emprego? Não é só o emprego, ela gritou de volta, as lágrimas agora correndo livremente. É minha vida inteira. Eu não tenho mais nada, Sr. Almeida. Não tenho família, não tenho casa própria, não tenho ninguém. Esta mansão é tudo que eu conheço. Depois que Dona Luciana se foi, eu pensei que pelo menos Sofia precisaria de mim. Mas então aquela garota chegou, e em poucas semanas conseguiu o que eu não conseguia em anos. Ela fez Sofia rir, fez ela falar, e eu percebi que se ela continuasse, eu não seria mais necessária. Então você decidiu destruir a felicidade de uma criança de 5 anos para proteger seu próprio conforto. Ricardo se levantou, as mãos apoiadas na mesa. Você tratou minha filha com frieza, com indiferença, e ainda teve a audácia de vir até mim acusando Marina de ser a vilã? Eu não sabia o que fazer. Dona Irene chorava abertamente agora. Eu entrei em pânico. Quando vi como Sofia se apegou a Marina, quando vi que ela estava voltando a ser uma criança normal, eu soube que meus dias aqui estavam contados. Então eu pensei que se Marina fosse embora, as coisas voltariam ao normal. Sofia voltaria a me aceitar como a única figura materna que ela tinha. Mas você não é uma figura materna, Ricardo disse, cada palavra carregada de desdém. Você é uma funcionária, e nem isso você conseguiu ser com honestidade. Dona Irene levantou o rosto, as lágrimas ainda escorrendo. O que o senhor vai fazer? O que eu vou fazer? Ricardo riu sem humor. Vou te dizer o que eu não vou fazer. Não vou chamar a polícia, embora devesse. Não vou processar você por roubo, embora tivesse todo o direito. Sabe por quê? Porque minha filha já sofreu o suficiente. Não quero que ela veja mais escândalos, mais drama, mais dor. Então vou te dar uma chance que você não merece. Ele abriu uma gaveta e tirou um envelope grosso. Dentro havia dinheiro. Mais dinheiro do que Dona Irene provavelmente via em meses. Amanhã de manhã, primeira coisa. Você vai fazer suas malas e sair desta casa. Vou te dar 3 meses de salário como compensação. Mais do que você merece. Você vai devolver o colar, que eu sei que ainda está escondido em seu quarto. E você vai desaparecer da nossa vida. Se eu algum dia te vir novamente perto de Sofia, perto desta casa, ou perto de qualquer pessoa desta família, eu não vou hesitar em levar todas essas gravações às autoridades, entendeu? Dona Irene pegou o envelope com mãos trêmulas. Ela olhou para Ricardo, depois para o dinheiro, depois de volta para ele. Eu nunca quis machucar a menina, ela sussurrou. Eu só queria que ela precisasse de mim. Mas ela não precisa de você, Ricardo disse com uma finalidade que não deixava espaço para argumentos. Ela precisa de amor, de carinho, de alguém que a trate como criança, não como um fardo. E você nunca foi capaz de dar isso a ela. Dona Irene se levantou lentamente, o envelope ainda nas mãos.
Seus olhos percorreram o escritório uma última vez, como se estivesse se despedindo. E Marina? Ela vai ficar? Isso não é da sua conta, Ricardo respondeu friamente. Mas se você realmente se importa com alguma coisa além de si mesma, vai torcer para que sim. A governanta assentiu em silêncio e se dirigiu à porta. Antes de sair, ela se virou uma última vez. Senhor Almeida, por tudo que vale, eu sinto muito. Eu realmente sinto. Ricardo não respondeu. Simplesmente virou o rosto, olhando pela janela. Ouviu a porta se fechar suavemente e então ficou sozinho novamente. A raiva que o sustentou durante o confronto começou a se dissipar, deixando em seu lugar uma exaustão profunda. Ele olhou para o relógio. 1:30 da manhã. Em poucas horas, o sol nasceria, e com ele viria um novo dia. Um dia sem Dona Irene. Um dia onde ele teria que explicar para Sofia o que havia acontecido. Um dia onde ele teria que conversar com Marina e pedir desculpas por tê-la julgado tão severamente. Ricardo desligou o computador e guardou o pendrive em um cofre que ele mantinha escondido atrás de um dos livros na estante. Evidência, caso precisasse no futuro. Depois, saiu do escritório e subiu as escadas em direção ao seu quarto. Mas antes de entrar, parou novamente em frente ao quarto de Sofia. Abriu a porta com cuidado. A menina ainda dormia, mas seu sono parecia agitado. Ela se mexia inquieta, murmurando algo ininteligível. Ricardo entrou e se sentou na beira da cama. Com delicadeza, afastou alguns fios de cabelo do rosto dela. Papai vai consertar tudo, princesa, ele sussurrou. Prometo. Sofia não acordou, mas seus movimentos se acalmaram levemente, como se, mesmo dormindo, ela soubesse que ele estava ali. Ricardo ficou ali por longos minutos, apenas observando sua filha dormir. Quando finalmente se levantou para ir embora, seus olhos caíram sobre a mesinha de cabeceira. Havia um caderninho de desenhos ali. Ele pegou e folheou. Página após página de desenhos infantis, casas, árvores, flores, pessoas. E em quase todos eles havia 3 figuras. Sempre 3. Uma alta, uma média, uma pequena. Ele fechou o caderno com cuidado e o colocou de volta no lugar. Saiu do quarto e finalmente foi para sua própria cama, mas o sono não veio. Ficou olhando para o teto, pensando em tudo que havia acontecido, em tudo o que precisava fazer. Quando o sol finalmente começou a nascer, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, Ricardo já estava de pé. Tomou um banho longo e quente, vestiu roupas casuais pela primeira vez em semanas e desceu para a cozinha. Era sexta-feira. Ele cancelaria todos os compromissos do dia. Pela primeira vez em anos, sua prioridade seria sua filha, não o trabalho. Na cozinha, encontrou Marina já acordada, preparando o café da manhã. Ela se virou ao ouvi-lo entrar e ele viu a surpresa em seu rosto. Era claro que ela não esperava vê-lo ali, especialmente não vestido tão casualmente. Bom dia, senhor, ela disse baixinho, voltando rapidamente sua atenção para a cafeteira. Bom dia, Marina, ele respondeu, puxando uma cadeira e se sentando à mesa da cozinha. Algo que ele nunca fazia. Podemos conversar? Ela hesitou, depois desligou o fogo e se virou para encará-lo. Claro, senhor. Primeiro, ele começou, eu preciso te pedir desculpas. Ontem eu te julguei sem conhecer a situação completa. Eu te acusei injustamente e permiti que minhas próprias inseguranças ditassem minhas ações. Marina piscou, claramente surpresa. Senhor, eu... Deixe-me terminar. Ele levantou a mão. Eu assisti às gravações das câmeras de segurança, todas elas. Vi como você tratou minha filha. Vi a paciência, o carinho, a dedicação. Vi como você conseguiu alcançá-la de uma forma que nem eu, nem nenhum dos especialistas que contratei, conseguimos. E também vi o que Dona Irene fez. Como ela te incriminou, como ela mentiu, como ela manipulou a situação. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Marina. Ela não disse nada, apenas esperou. Dona Irene não trabalha mais aqui, Ricardo continuou. Ela foi embora esta manhã e não vai voltar. E eu gostaria muito que você ficasse. Não apenas como funcionária da cozinha, mas como alguém que pode realmente ajudar Sofia.
Marina limpou as lágrimas rapidamente com as costas da mão. Senhor Almeida, eu nunca quis causar problemas. Quando vi Sofia pela primeira vez, tão tristinha, tão fechada em si mesma, meu coração se apertou. Eu tenho uma irmã mais nova. Ela tem a mesma idade de Sofia, e eu não conseguia imaginar minha irmãzinha naquele estado. Então, eu apenas tentei fazer o que faria com ela. Brincar, conversar, fazer biscoitos, coisas simples. E funcionou, Ricardo disse com um sorriso triste. Em 3 semanas, você conseguiu o que eu não consegui em 2 anos. Isso não é verdade, senhor, Marina disse rapidamente. Sofia sempre quis voltar. Ela sempre esteve aí, só precisava de alguém que não a pressionasse, que não tentasse consertá-la como se ela fosse algo quebrado. Ela só precisava de tempo e de alguém que a amasse do jeito que ela é. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Ela tinha razão. Ele havia tratado Sofia como um projeto, algo que precisava ser consertado. Contratou especialistas, comprou livros, seguiu programas, mas nunca simplesmente sentou no chão e brincou com ela. Nunca a pegou no colo sem motivo. Nunca cantou músicas bobas ou fez aviõezinhos com ela nos ombros. Você tem razão, ele admitiu. E eu fui um pai terrível. Não, senhor. Marina deu um passo à frente. O senhor não foi terrível. O senhor estava sofrendo também. Perder alguém que amamos é difícil. E ainda ter que ser forte para uma criança pequena? Isso é quase impossível. O senhor fez o melhor que pôde com as ferramentas que tinha. Mas não foi o suficiente, Ricardo disse baixinho. Então vamos fazer diferente daqui para frente, Marina sorriu suavemente. Juntos. Juntos, Ricardo, repetiu gostando de como a palavra soava. Eles foram interrompidos por um barulho vindo das escadas, passos pequenos e rápidos. Sofia apareceu na entrada da cozinha, ainda de pijama, os cabelos despenteados, os olhos procurando. Quando viu Marina, seu rosto inteiro se iluminou. Marina! Ela correu para a moça, que a pegou no colo imediatamente. Bom dia, princesa, Marina disse, beijando o topo da cabeça da menina. Sofia se aninhou em seu pescoço. Depois olhou para o pai com certa hesitação. Papai, ela disse baixinho. Bom dia, Sofia, Ricardo respondeu, tentando manter a voz calma apesar da emoção que o invadia ao ouvir sua filha falar diretamente com ele. A menina olhou ao redor. Cadê Dona Irene? Ricardo e Marina trocaram um olhar. Dona Irene teve que viajar, querida, Ricardo disse suavemente, improvisando. Ela não vai voltar. Sofia pareceu pensar sobre isso por um momento. Ela era má comigo, a menina disse de repente, com uma simplicidade desconcertante. Ricardo sentiu seu coração se apertar. Era? Sofia assentiu. Ela me dava comida fria. Dizia que meninas que não falam não merecem comida quente. E me trancava no quarto quando eu chorava. Dizia que eu era um bebê chato. Cada palavra era uma faca. Ricardo teve que fazer um esforço consciente para não demonstrar a raiva que sentia. Marina apertou Sofia com mais força, seus próprios olhos marejados. Isso nunca mais vai acontecer, Ricardo prometeu, levantando-se e se aproximando delas. Nunca mais, princesa. Papai promete. Sofia olhou para ele, estudando seu rosto como se estivesse tentando decidir se podia confiar naquela promessa. Então, lentamente, ela estendeu uma mãozinha em direção a ele. Ricardo a pegou entrelaçando seus dedos com os dela. Papai vai ficar em casa hoje, ele disse. Vamos fazer alguma coisa legal. O que você quer fazer? Sofia olhou para Marina, depois de volta para o pai. Biscoitos? Ela perguntou timidamente. Biscoitos, Ricardo repetiu sorrindo. Claro, vamos fazer biscoitos juntos. E assim começou aquele dia. Ricardo, Marina e Sofia na cozinha fazendo biscoitos. Marina ensinava, Sofia ajudava e Ricardo tentava acompanhar, desajeitado, mas determinado. Havia farinha por todo lado, massa nas roupas e muitas risadas, especialmente risadas. Os dias que se seguiram foram diferentes. Ricardo reorganizou sua agenda, delegou mais responsabilidades no trabalho e passou a chegar em casa mais cedo. Jantares que antes eram solitários, agora aconteciam à mesa, os três juntos. Sofia aos poucos foi voltando a falar mais,
ainda tímida com o pai, mas cada vez mais aberta. Marina se tornou parte essencial da rotina. Ela não era apenas a funcionária da cozinha. Era a pessoa que levava Sofia para o parque, que lia histórias na hora de dormir, que inventava brincadeiras e aventuras. E Ricardo, aos poucos, aprendia a relaxar, a deixar de lado o executivo sério e descobrir o pai que sempre quis ser, mas nunca soube como. No entanto, nem tudo eram flores. Havia momentos difíceis. Noites em que Sofia acordava chorando, chamando pela mãe. Dias em que a menina voltava a ficar quieta, perdida em seus próprios pensamentos. E nesses momentos era Marina quem sabia exatamente o que fazer. Uma música, um abraço, uma história. Pequenos gestos que faziam toda a diferença. Ricardo observava de longe, admirado e grato, mas também crescentemente consciente de algo que o incomodava. Sofia havia se apegado muito a Marina. Muito mesmo. A menina seguia a moça por toda a casa. Entrava em pânico quando Marina precisava sair para resolver algo e dormia apenas quando Marina a colocava na cama. Era como se ela tivesse transferido toda a dependência que tinha da mãe para aquela jovem. E isso assustava Ricardo. Não por ciúmes, não mais, mas por medo. O que aconteceria se um dia Marina decidisse ir embora? Se arranjasse outro emprego, se conhecesse alguém, se simplesmente quisesse seguir sua própria vida? Sofia se recuperaria dessa perda? Ou voltaria ao mutismo que a havia aprisionado por tanto tempo? Ele tentou conversar sobre isso com Marina uma noite, depois que Sofia já estava dormindo. Eles estavam na sala, tomando chá. Marina havia se tornado mais do que uma funcionária. Havia se tornado uma confidente, alguém com quem ele podia falar abertamente. Você percebe como Sofia depende de você? Ele perguntou cuidadosamente. Marina assentiu, olhando para a xícara em suas mãos. Sim, senhor, eu percebo. E isso não te preocupa? Ela levantou os olhos para encontrar os dele. Preocupa. Mas, ao mesmo tempo, acho que é natural. Sofia perdeu a mãe muito cedo. Ela está procurando por uma figura feminina em quem confiar. Com o tempo, essa dependência vai diminuir. Ela vai se abrir mais para o senhor também. Vai fazer amigos, vai se conectar com outras pessoas. E se você for embora? Ricardo perguntou, verbalizando o medo que o atormentava. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Eu não pretendo ir a lugar algum, senhor. Pelo menos não por enquanto. Sofia precisa de mim, e eu, honestamente, preciso dela também. Ricardo percebeu algo na voz dela, uma vulnerabilidade que ele não havia notado antes. Por que você precisa dela? Marina hesitou, depois suspirou. Eu também perdi alguém, senhor. Minha mãe. Foi há 2 anos, mais ou menos na mesma época em que Dona Luciana faleceu. Câncer também. Minha família desmoronou depois disso. Meu pai começou a beber. Meus irmãos se dispersaram. Eu vim para São Paulo procurando recomeçar. Quando consegui este emprego e conheci Sofia, foi como se eu tivesse encontrado um propósito novamente. Cuidar dela me ajuda a lidar com minha própria dor. Ricardo não sabia o que dizer. Ele havia assumido tantas coisas sobre Marina, havia a julgado tão rapidamente, e no fim, ela era apenas uma pessoa tentando sobreviver às próprias perdas, assim como ele. Sinto muito, ele disse finalmente. Eu não sabia. Não tinha como saber, senhor. Eu não falo muito sobre isso. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Marina? Ricardo disse de repente. Sim, senhor. Para de me chamar de senhor. Pelo menos quando estivermos sozinhos. Meu nome é Ricardo. Ela sorriu. Tudo bem, Ricardo. E foi assim, naquele momento simples, que algo mudou entre eles. Uma barreira invisível caiu. Eles não eram mais apenas patrão e empregada. Eram 2 pessoas que haviam perdido entes queridos, 2 pessoas tentando ajudar uma criança pequena a encontrar alegria novamente, 2 pessoas aprendendo que a dor compartilhada pode se tornar um pouco mais leve. Os dias se transformaram em semanas. A rotina se estabeleceu. Ricardo trabalhava pela manhã, chegava em casa na hora do almoço, passava a tarde com Sofia e Marina. Fins de semana eram sagrados, dedicados inteiramente à família.
Eles visitavam parques, museus infantis, shopping para tomar sorvete. Sofia florescia. Suas bochechas ganharam cor. Seus olhos recuperaram o brilho. Suas risadas se tornaram cada vez mais frequentes. Mas então, tudo mudou novamente. E desta vez, foi muito pior. Foi numa terça-feira que tudo começou a desmoronar. Ricardo estava em uma reunião importante no escritório central da empresa, localizado na Avenida Paulista. A reunião se estendia por horas, discussões sobre fusões e aquisições que exigiam sua total atenção. Ele havia prometido a Sofia que chegaria a tempo para o jantar, mas as negociações se complicaram. Quando finalmente conseguiu sair, já passava das 8 da noite. O trânsito estava caótico como sempre, e Ricardo tamboreava os dedos impaciente no apoio de braço, enquanto seu Osvaldo navegava pelo mar de carros parados. Pegou o celular e ligou para casa. Marina atendeu no segundo toque. "Oi, Ricardo", ela disse, e ele percebeu algo estranho em sua voz, uma tensão subjacente. "Está tudo bem?" ele perguntou imediatamente. Houve uma pausa. "Sim, está. Sofia está bem. Só um pouco chateada porque você não chegou para o jantar." Eu sei, estou no trânsito. Chego em meia hora no máximo." "Ela já comeu?" "Comeu, mas pouco. Ela está esperando você para ler a história de dormir." Ricardo suspirou aliviado. "Diga a ela que o papai está chegando e que vamos ler 2 histórias hoje para compensar." Ele ouviu Marina rir suavemente. "Tudo bem. Dirijo até já." A ligação terminou, mas Ricardo ficou com uma sensação estranha. Havia algo na voz de Marina que o incomodava. Algo que ela não estava dizendo. Tentou ligar de volta, mas desta vez ninguém atendeu. Provavelmente estava ocupada com Sofia, ele pensou, guardando o celular. Quando finalmente chegou em casa, era quase 9 horas. A mansão estava estranhamente silenciosa. As luzes do andar de cima estavam acesas, mas não havia os sons habituais. Nenhuma música tocando, nenhuma risada infantil, nenhum movimento. "Marina?" ele chamou, largando a maleta no hall de entrada. Nenhuma resposta. "Sofia?" Silêncio. Um frio percorreu sua espinha. Ricardo subiu as escadas 2 degraus de cada vez, o coração acelerando. Quando chegou ao corredor do segundo andar, viu que a porta do quarto de Sofia estava entreaberta. Empurrou-a completamente e entrou. O que encontrou o fez parar abruptamente. Marina estava sentada no chão ao lado da cama, segurando Sofia no colo. A menina estava encolhida contra o peito dela, o corpo sacudindo com soluços silenciosos. Marina tinha lágrimas escorrendo pelo próprio rosto, e quando ergueu os olhos para Ricardo, ele viu algo que o aterrorizou. Medo. "O que aconteceu?" Ele correu até elas, ajoelhando-se ao lado. Marina abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Ela apenas apertou Sofia com mais força. A menina se virou levemente, olhou para o pai, e então escondeu o rosto novamente no ombro de Marina. "Sofia, princesa, o que foi?" Ricardo tentou tocar na filha, mas ela se encolheu ainda mais. Foi então que ele percebeu. No chão, espalhados ao redor delas, havia pedaços de papel rasgado. Ricardo pegou um dos fragmentos. Era parte de uma foto. Ele reconheceu imediatamente. Era uma foto de Luciana. Seu coração afundou. "O que aconteceu com as fotos?" Marina finalmente conseguiu falar, sua voz rouca e trêmula. "Ela estava procurando por você. Queria te mostrar um desenho que fez." Entrou no seu quarto. A porta do closet estava aberta. Ela viu a caixa. A caixa. Ricardo sabia exatamente qual caixa. A caixa onde ele guardava as fotos de Luciana, as lembranças, os objetos pessoais. A caixa que ele nunca mostrou para Sofia porque achava que protegê-la das memórias seria melhor do que deixá-la enfrentá-las. "Ela abriu?" ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Marina assentiu. Viu tudo. As fotos, as cartas, os objetos. E então, começou a chorar. Eu tentei acalmá-la. Tentei explicar, mas ela ficou completamente transtornada. Começou a rasgar as fotos, gritando que era culpa dela, que a mamãe tinha ido embora por causa dela. "Não", Ricardo sussurrou, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor.
Não, 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 ele tentou segurar Sofia, mas a menina se debateu violentamente. Não me toca, ela gritou. Você me odeia, você guarda a mamãe longe de mim porque você me odeia. As palavras foram como balas. Ricardo recuou chocado. Sofia, eu nunca... Você escondeu ela. A menina continuou, entre soluços. Você trancou a mamãe naquela caixa e nunca me deixou ver. É porque eu matei ela. Eu matei a mamãe. Não. Ricardo praticamente gritou. Você não matou ninguém, Sofia. A mamãe ficou doente. Não foi culpa sua. Nunca foi culpa sua. Mas Sofia não estava ouvindo. Ela enterrou o rosto em Marina novamente, chorando tão forte que seu pequeno corpo inteiro tremia. Marina olhou para Ricardo, os olhos implorando por ajuda, mas ele não sabia o que fazer. Toda a sua experiência com negócios, toda a sua inteligência, todo o seu dinheiro, nada disso importava agora. Ele não sabia como alcançar sua própria filha. Marina, com uma gentileza infinita, começou a balançar Sofia, cantarolando baixinho uma canção de ninar. Aos poucos os soluços da menina foram diminuindo, não porque ela estivesse melhor, mas porque estava exausta. Seus olhinhos foram se fechando contra sua vontade, até que finalmente ela adormeceu, ainda agarrada a Marina. Com cuidado extremo, Marina se levantou e colocou Sofia na cama, puxando o cobertor sobre ela. Beijou suavemente sua testa e então se virou para Ricardo, que ainda estava ajoelhado no chão, cercado por pedaços de memórias rasgadas. Precisamos conversar, ela disse baixinho. Lá embaixo. Ricardo assentiu mudamente. Reuniu os pedaços de foto com mãos trêmulas e os guardou nos bolsos. Então seguiu Marina para fora do quarto, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Na sala de estar, Marina se sentou pesadamente no sofá, passando as mãos pelo rosto. Ricardo permaneceu de pé, incapaz de ficar parado andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Como isso aconteceu? Ele finalmente perguntou. Como deixaram ela entrar? No meu quarto. Marina ergueu os olhos e havia algo neles que Ricardo não conseguia identificar. Ela não entrou no seu quarto, Ricardo. Você deixou a porta do closet aberta. A caixa estava visível lá de fora. Sofia passou pelo corredor, viu e entrou. Mas eu sempre tranco, ele protestou. Hoje de manhã você estava com pressa. A reunião adiantou, lembra? Você pegou aquele documento do closet e saiu correndo. Deixou tudo aberto. A verdade caiu sobre ele como um peso. Tinha sido culpa dele. Em sua pressa por sair, em sua obsessão com o trabalho, ele havia deixado exposta exatamente a coisa que mais tentara proteger Sofia de ver. Eu estraguei tudo, ele disse, parando de andar e se deixando cair numa poltrona. Tudo estava melhorando. Ela estava feliz. E eu estraguei tudo. Você não estragou nada, Marina disse firmemente. Isso ia acontecer de um jeito ou de outro. Sofia precisa processar a perda da mãe. Não dá para fingir que Luciana nunca existiu. Eu não estava fingindo, Ricardo protestou. Eu só estava tentando protegê-la. Protegê-la de quê? De lembranças? De sentimentos? Ricardo, você não pode proteger uma criança de 5 anos de emoções. Elas vão existir de qualquer forma, só que reprimidas, distorcidas, transformadas em algo muito pior. Ricardo passou as mãos pelos cabelos, a frustração e o desespero batalhando dentro dele. Então o que eu faço? O que fazemos? Ela acha que matou a própria mãe, Marina. Como lido com isso? Marina se levantou e foi até ele, ajoelhando-se na frente da poltrona para ficar na altura dos olhos dele. Você fala com ela. De verdade. Sem filtros, sem tentar amenizar. Você conta a ela sobre Luciana, sobre a doença, sobre tudo. Crianças entendem muito mais do que achamos. O que elas não entendem é o silêncio, os segredos, as coisas escondidas. E se isso piorar as coisas? E se ela não conseguir lidar? Ela vai conseguir, Marina segurou as mãos dele. Com você ao lado dela, com amor e paciência, ela vai conseguir. Mas você precisa estar presente de verdade. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Você precisa se abrir também. Ricardo olhou para aqueles olhos castanhos que haviam se tornado tão familiares nas últimas semanas.
olhos que viam através de suas defesas, que o desafiavam a ser melhor, a ser mais. E pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu ser vulnerável. Eu tenho medo. Ele admitiu, a voz quebrando. Tenho medo de falar sobre Luciana, porque quando falo, torna tudo real novamente. A dor volta. E eu não sei se consigo passar por isso outra vez. Então não passe sozinho. Marina apertou suas mãos. Nós vamos fazer isso juntos. Você, eu e Sofia, uma família. A palavra família ecoou no ar entre eles. Ricardo percebeu que era exatamente isso que eles tinham se tornado. Não no papel, não oficialmente, mas no coração. Eles eram uma família. Uma família quebrada, remendada, improvisada, mas uma família ainda assim. Marina, ele disse baixinho. Sim? Obrigado. Por tudo. Por estar aqui. Por não desistir de nós. Ela sorriu, e naquele sorriso havia tanto calor, tanta compreensão, tanto carinho, que Ricardo sentiu algo dentro dele se mexer. Algo que ele não sentia há muito tempo. Algo que o assustou e o confortou ao mesmo tempo. Antes que pudesse analisar muito esse sentimento, um grito cortou o ar. Sofia. Eles correram escada acima. Entraram no quarto e encontraram Sofia sentada na cama, os olhos arregalados de terror, gritando por Marina. A moça correu até ela pegando-a nos braços. Está tudo bem, estou aqui, Marina murmurou, balançando a menina. Mas Sofia não se acalmava. Os gritos se transformaram em choro histérico. Eu vi ela, a menina dizia entre soluços. Eu vi a mamãe. Ela estava me chamando. Queria que eu fosse com ela. Foi só um sonho, princesa. Marina tentava acalmá-la. A mamãe não está chamando você. Está sim, Sofia insistiu, os olhos fixos em algo que só ela podia ver. Ela está ali, ó. Está me chamando. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sofia estava tendo alucinações? Isso era grave. Muito grave. Ele pegou o celular pronto para ligar para o médico, mas Marina o parou com um olhar. Sofia, ela disse gentilmente, mas firmemente. Olhe para mim. Só para mim. A menina relutantemente desviou o olhar do canto vazio do quarto e focou em Marina. A mamãe não está te chamando, Marina continuou, porque a mamãe te ama muito e quer que você fique aqui com as pessoas que te amam, com o papai, comigo. A mamãe não quer que você vá. Ela quer que você seja feliz. Mas eu matei ela. Sofia choramingou. Eu fui má e ela foi embora. Foi então que Ricardo se moveu. Ele se sentou na cama ao lado de Marina, forçando Sofia a olhar para ele também. Sofia, ele disse, e sua voz saiu mais firme do que ele esperava. Escuta o papai agora. Você não matou a mamãe. A mamãe ficou muito doente. Tinha uma coisa ruim dentro dela que os médicos não conseguiram tirar. Não foi culpa sua, não foi culpa minha, não foi culpa de ninguém. Às vezes pessoas ficam doentes e os médicos não conseguem curar. E isso é muito triste, mas não é culpa de ninguém. Mas se eu fosse uma menina melhor, Sofia disse, as lágrimas escorrendo, talvez a mamãe tivesse lutado mais. Talvez ela tivesse ficado. Ricardo sentiu as próprias lágrimas queimarem seus olhos. Ah, princesa, a mamãe lutou com todas as forças. Ela lutou tanto, tanto, porque te amava mais que tudo no mundo. Mas às vezes, não importa o quanto lutamos, não conseguimos vencer. E não é porque não amamos o suficiente, é porque algumas batalhas são maiores do que nós. Então não foi culpa minha? Sofia perguntou, uma esperança frágil na voz. Não foi culpa sua, Ricardo repetiu, desta vez pegando a filha no colo, tirando-a dos braços de Marina. Sofia ficou rígida por um momento, mas então se permitiu relaxar contra o peito dele. Nunca foi, nunca será culpa sua. E a mamãe te ama, ela sempre vai te amar, não importa onde ela esteja. Pai também ama? Sofia perguntou baixinho, tão baixinho que ele quase não ouviu. Mais que tudo no mundo, ele respondeu, apertando-a contra si. Mais que tudo no mundo, princesa. Eles ficaram assim por longos minutos, Ricardo segurando Sofia, Marina sentada ao lado deles, sua mão gentilmente apoiada nas costas da menina. Aos poucos, Sofia foi se acalmando novamente. Sua respiração ficou mais regular,
Seu corpo relaxou. Papai, ela disse depois de um tempo. Sim, princesa. Você pode me contar sobre a mamãe? Como ela era quando você conheceu ela? Como vocês ficaram amigos? Ricardo olhou para Marina, que assentiu encorajadoramente. Ele respirou fundo e começou. Eu conheci sua mãe numa festa. Era aniversário de um amigo. Eu estava entediado, querendo ir embora quando ela entrou na sala, e era como se o sol tivesse nascido dentro da casa. Sofia se aconchegou melhor, ouvindo atentamente. E aí? E aí eu fui falar com ela. Mas eu era muito desajeitado. Tropecei no próprio pé e derramei suco na camisa dela. Sofia deu uma risadinha pequena. Você fez isso? Fiz. Ricardo sorriu com a lembrança. E ao invés de ficar brava, ela riu. Aquela risada dela que iluminava tudo. E disse que pelo menos agora ela tinha uma desculpa para ir embora daquela festa chata. Ela achava a festa chata também? Sofia perguntou. Achava. Então nós fomos embora juntos. Fomos tomar sorvete na sorveteria da esquina e conversamos a noite inteira. Sobre tudo. Sobre sonhos, sobre medos, sobre o que queríamos da vida. E o que a mamãe queria. Ricardo sentiu a garganta apertar. Ela queria ser feliz, queria ter uma família, queria ter uma menininha, linda que ela pudesse amar e cuidar. E então você nasceu e ela disse que tinha tudo que sempre sonhou. Eu também quero lembrar dela, Sofia disse. Posso ver as fotos? As que eu não rasguei? Claro que pode, Ricardo prometeu. Amanhã nós vamos sentar juntos e ver todas as fotos. E eu vou te contar histórias sobre cada uma delas. E Marina pode ficar também? Sofia perguntou, olhando para a moça. Marina sorriu. Claro que eu fico. Sofia pareceu satisfeita com essa resposta. Se acomodou melhor nos braços do pai e fechou os olhos. Desta vez, quando o sono veio, foi um sono tranquilo. Ricardo continuou segurando-a muito tempo depois dela adormecer. Marina se levantou silenciosamente para sair do quarto, mas ele segurou sua mão. Fica, ele pediu. Por favor. Ela hesitou, depois assentiu. Sentou-se de volta na cama, desta vez mais perto dele. Eles ficaram assim, em silêncio, apenas existindo naquele momento. Ricardo segurando Sofia, Marina ao seu lado, os três juntos em meio à tempestade. Foi Marina quem finalmente quebrou o silêncio. O que você está sentindo? Ricardo pensou cuidadosamente antes de responder. Medo, alívio, culpa, tudo ao mesmo tempo. Culpa por quê? Por não ter feito isso antes. Por ter escondido Luciana dela. Por ter achado que silêncio era proteção. Você fez o que achou melhor na época. Não dá para se punir por isso. Mas eu deveria ter sabido melhor, ele insistiu. Eu sou o pai dela. Deveria ter percebido que estava fazendo tudo errado. Marina se virou para encará-lo diretamente. Ricardo, você quer saber o que eu acho? Acho que você é o pai mais dedicado que eu já vi. Você cometeu erros? Sim. Mas quando percebeu, você mudou. Você se abriu. Você está aqui agora segurando sua filha, sendo o pai que ela precisa. Isso é o que importa. Ele sorriu tristemente. Quando você ficou tão sábia? Quando perdi minha mãe e precisei aprender que a vida é curta demais para arrependimentos. Cada dia é uma chance nova de fazer melhor. E você está fazendo melhor. Ricardo olhou para Sofia dormindo em seus braços. A menina parecia tão pequena, tão frágil, mas ele sabia que ela era mais forte do que parecia. Tinha que ser. Ela havia sobrevivido à perda da mãe, ao mutismo, a Dona Irene, a tudo. E estava voltando. Lentamente, com altos e baixos, mas estava voltando. E você? Ele perguntou de repente. Como você está lidando com tudo isso? Marina piscou surpresa. Eu? Isso não pode ser fácil para você também. Cuidar de uma criança traumatizada, lidar com um patrão que não sabia o que estava fazendo, testemunhar todo esse caos. Ela ficou em silêncio por um momento. Honestamente, isso me salvou. Salvou? Ela assentiu. Depois que minha mãe faleceu, eu estava perdida. Não sabia quem eu era sem ela. Vim para São Paulo fugindo, na verdade. Fugindo das memórias, da dor, de tudo. E então consegui este emprego e conheci Sofia. E pela primeira vez desde que
Perdi minha mãe. Eu senti que tinha um propósito novamente. Cuidar dela me ajudou a curar minhas próprias feridas. Ricardo estudou o rosto dela. Na penumbra do quarto, iluminada apenas pela luz noturna de Sofia, Marina parecia quase etérea. Havia uma força silenciosa nela, uma resiliência que ele admirava profundamente. E havia algo mais. Algo que ele não conseguia nomear, mas que fazia seu coração acelerar toda vez que ela estava por perto. Marina, ele começou, não tendo certeza do que ia dizer. Mas ela colocou um dedo nos lábios dele, silenciando-o. Não agora. Agora você precisa focar em Sofia, em ajudá-la a se curar. O resto pode esperar. Ela tinha razão, como sempre. Ricardo assentiu e Marina se levantou para ir embora. Desta vez, ele não a impediu. Ela parou na porta, olhou para trás uma última vez, sorriu suavemente e então saiu. Ricardo ficou sozinho com Sofia. Ele a colocou cuidadosamente de volta na cama, cobriu-a com o cobertor e se sentou na cadeira ao lado. Não ia deixá-la sozinha esta noite. Se ela acordasse com pesadelos novamente, ele estaria ali. E enquanto observava sua filha dormir, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Ele seria melhor. Não apenas como pai, mas como pessoa. Ele enfrentaria suas próprias dores, seus próprios medos, seus próprios demônios. Por Sofia, por ele mesmo, e embora não quisesse admitir ainda, por Marina também. Porque ela tinha razão. Eles eram uma família estranha, não convencional, mas uma família. E famílias protegem umas às outras. Famílias enfrentam as tempestades juntas. E famílias, não importa quão quebradas, sempre podem se curar, se tiverem amor suficiente. E amor era a única coisa que eles não faltava. Foi numa terça-feira que tudo começou a desmoronar. Ricardo estava em uma reunião importante no escritório central da empresa, localizado na Avenida Paulista. A reunião se estendia por horas, discussões sobre fusões e aquisições que exigiam sua total atenção. Ele havia prometido a Sofia que chegaria a tempo para o jantar, mas as negociações se complicaram. Quando finalmente conseguiu sair, já passava das 8 da noite. O trânsito estava caótico como sempre, e Ricardo tamboreava os dedos impaciente no apoio de braço enquanto seu Osvaldo navegava pelo mar de carros parados. Pegou o celular e ligou para casa. Marina atendeu no segundo toque. "Oi, Ricardo", ela disse, e ele percebeu algo estranho em sua voz. Uma tensão subjacente. "Está tudo bem?" ele perguntou imediatamente. Houve uma pausa. "Sim, está. Sofia está bem. Só um pouco chateada porque você não chegou para o jantar." Eu sei. Estou no trânsito. Chego em meia hora no máximo." "Ela já comeu?" "Comeu, mas pouco. Ela está esperando você para ler a história de dormir." Ricardo suspirou aliviado. "Diga a ela que o papai está chegando e que vamos ler 2 histórias hoje para compensar." Ele ouviu Marina rir suavemente. "Tudo bem. Dirijo até já." A ligação terminou, mas Ricardo ficou com uma sensação estranha. Havia algo na voz de Marina que o incomodava. Algo que ela não estava dizendo. Tentou ligar de volta, mas desta vez ninguém atendeu. Provavelmente estava ocupada com Sofia, ele pensou, guardando o celular. Quando finalmente chegou em casa, era quase 9 horas. A mansão estava estranhamente silenciosa. As luzes do andar de cima estavam acesas, mas não havia os sons habituais. Nenhuma música tocando, nenhuma risada infantil, nenhum movimento. "Marina?" ele chamou, largando a maleta no hall de entrada. Nenhuma resposta. "Sofia?" Silêncio. Um frio percorreu sua espinha. Ricardo subiu as escadas 2 degraus de cada vez, o coração acelerando. Quando chegou ao corredor do segundo andar, viu que a porta do quarto de Sofia estava entreaberta. Empurrou-a completamente e entrou. O que encontrou o fez parar abruptamente. Marina estava sentada no chão ao lado da cama, segurando Sofia no colo. A menina estava encolhida contra o peito dela, o corpo sacudindo com soluços silenciosos. Marina tinha lágrimas escorrendo pelo próprio rosto, e quando ergueu os olhos para Ricardo, ele viu algo que o aterrorizou. Medo. O que aconteceu?
Ele correu até elas, ajoelhando-se ao lado. Marina abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Ela apenas apertou Sofia com mais força. A menina se virou, levemente olhou para o pai, e então escondeu o rosto novamente no ombro de Marina. Sofia, princesa, o que foi? Ricardo tentou tocar na filha, mas ela se encolheu ainda mais. Foi então que ele percebeu. No chão, espalhados ao redor delas, havia pedaços de papel rasgado. Ricardo pegou um dos fragmentos. Era parte de uma foto. Ele reconheceu imediatamente. Era uma foto de Luciana. Seu coração afundou. O que aconteceu com as fotos? Marina finalmente conseguiu falar, sua voz rouca e trêmula. Ela estava procurando por você. Queria te mostrar um desenho que fez. Entrou no seu quarto. A porta do closet estava aberta. Ela viu a caixa. A caixa. Ricardo sabia exatamente qual caixa. A caixa onde ele guardava as fotos de Luciana, as lembranças, os objetos pessoais. A caixa que ele nunca mostrou para Sofia porque achava que protegê-la das memórias seria melhor do que deixá-la enfrentá-las. Ela abriu? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Marina assentiu. Viu tudo. As fotos, as cartas, os objetos. E então começou a chorar. Eu tentei acalmá-la, tentei explicar, mas ela ficou completamente transtornada. Começou a rasgar as fotos, gritando que era culpa dela, que a mamãe tinha ido embora. Por causa dela. Não, Ricardo sussurrou, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. Não, não, não. Ele tentou segurar Sofia, mas a menina se debateu violentamente. Não me toca, ela gritou. Você me odeia. Você guarda a mamãe longe de mim porque você me odeia. As palavras foram como balas. Ricardo recuou, chocado. Sofia, eu nunca... Você escondeu ela, a menina continuou entre soluços. Você trancou a mamãe naquela caixa e nunca me deixou ver. É porque eu matei ela. Eu matei a mamãe. Não! Ricardo praticamente gritou. Você não matou ninguém, Sofia. A mamãe ficou doente. Não foi culpa. Nunca foi culpa sua. Mas Sofia não estava ouvindo. Ela enterrou o rosto em Marina novamente, chorando tão forte que seu pequeno corpo inteiro tremia. Marina olhou para Ricardo, os olhos implorando por ajuda, mas ele não sabia o que fazer. Toda a sua experiência com negócios, toda a sua inteligência, todo o seu dinheiro, nada disso importava agora. Ele não sabia como alcançar sua própria filha. Marina, com uma gentileza infinita, começou a balançar Sofia, cantarolando baixinho uma canção de ninar. Aos poucos, os soluços da menina foram diminuindo, não porque ela estivesse melhor, mas porque estava exausta. Seus olhinhos foram se fechando contra sua vontade, até que finalmente ela adormeceu, ainda agarrada a Marina. Com cuidado extremo, Marina se levantou e colocou Sofia na cama, puxando o cobertor sobre ela. Beijou suavemente sua testa e então se virou para Ricardo, que ainda estava ajoelhado no chão, cercado por pedaços de memórias rasgadas. Precisamos conversar, ela disse baixinho. Lá embaixo. Ricardo assentiu mudamente. Reuniu os pedaços de foto com mãos trêmulas e os guardou nos bolsos. Então seguiu Marina para fora do quarto, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Na sala de estar, Marina se sentou pesadamente no sofá, passando as mãos pelo rosto. Ricardo permaneceu de pé, incapaz de ficar parado, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Como isso aconteceu? Ele finalmente perguntou. Como deixaram ela entrar no meu quarto? Marina ergueu os olhos, e havia algo neles que Ricardo não conseguia identificar. Ela não entrou no seu quarto, Ricardo. Você deixou a porta do closet aberta. A caixa estava visível lá de fora. Sofia passou pelo corredor, viu e entrou. Mas eu sempre tranco, ele protestou. Hoje de manhã você estava com pressa. A reunião adiantou, lembra? Você pegou aquele documento do closet e saiu correndo. Deixou tudo aberto. A verdade caiu sobre ele como um peso. Tinha sido culpa dele. Em sua pressa por sair, em sua obsessão com o trabalho, ele havia deixado exposta exatamente a coisa que mais tentara proteger Sofia de ver. Eu estraguei tudo, ele disse, parando de andar e se deixando cair numa poltrona. Tudo estava melhorando.
Ela estava feliz. E eu estraguei tudo. Você não estragou nada, Marina disse firmemente. Isso ia acontecer de um jeito ou de outro. Sofia precisa processar a perda da mãe. Não dá para fingir que Luciana nunca existiu. Eu não estava fingindo, Ricardo protestou. Eu só estava tentando protegê-la. Protegê-la de quê? De lembranças? De sentimentos? Ricardo, você não pode proteger uma criança de 5 anos de emoções. Elas vão existir de qualquer forma, só que reprimidas, distorcidas, transformadas em algo muito pior. Ricardo passou as mãos pelos cabelos, a frustração e o desespero batalhando dentro dele. Então, o que eu faço? O que fazemos? Ela acha que matou a própria mãe, Marina. Como lido com isso? Marina se levantou e foi até ele, ajoelhando-se na frente da poltrona para ficar na altura dos olhos dele. Você fala com ela. De verdade. Sem filtros. Sem tentar amenizar. Você conta a ela sobre Luciana, sobre a doença, sobre tudo. Crianças entendem muito mais do que achamos. O que elas não entendem é o silêncio, os segredos, as coisas escondidas. E se isso piorar as coisas? E se ela não conseguir lidar? Ela vai conseguir. Marina segurou as mãos dele. Com você ao lado dela, com amor e paciência, ela vai conseguir. Mas você precisa estar presente de verdade. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Você precisa se abrir também. Ricardo olhou para aqueles olhos castanhos que haviam se tornado tão familiares nas últimas semanas. Olhos que viam através de suas defesas, que o desafiavam a ser melhor, a ser mais. E pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu ser vulnerável. Eu tenho medo, ele admitiu, a voz quebrando. Tenho medo de falar sobre Luciana, porque quando falo, torna tudo real novamente. A dor volta. E eu não sei se consigo passar por isso outra vez. Então não passe sozinho. Marina apertou suas mãos. Nós vamos fazer isso juntos. Você, eu e Sofia. Uma família. A palavra família ecoou no ar entre eles. Ricardo percebeu que era exatamente isso que eles tinham se tornado. Não no papel, não oficialmente, mas no coração. Eles eram uma família quebrada, remendada, improvisada, mas uma família ainda assim. Marina, ele disse baixinho. Sim? Obrigado. Por tudo. Por estar aqui. Por não desistir de nós. Ela sorriu. E naquele sorriso havia tanto calor, tanta compreensão, tanto carinho, que Ricardo sentiu algo dentro dele se mexer. Algo que ele não sentia há muito tempo. Algo que o assustou e o confortou ao mesmo tempo. Antes que pudesse analisar muito esse sentimento, um grito cortou o ar. Sofia. Eles correram escada acima. Entraram no quarto e encontraram Sofia sentada na cama, os olhos arregalados de terror, gritando por Marina. A moça correu até ela, pegando-a nos braços. Está tudo bem, estou aqui, Marina murmurou, balançando a menina. Mas Sofia não se acalmava. Os gritos se transformaram em choro histérico. Eu vi ela, a menina dizia entre soluços. Eu vi a mamãe. Ela estava me chamando. Queria que eu fosse com ela. Foi só um sonho, princesa. Marina tentava acalmá-la. A mamãe não está chamando você. Está sim, Sofia insistiu, os olhos fixos em algo que só ela podia ver. Ela está... ali, ó. Está me chamando. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sofia estava tendo alucinações. Isso era grave. Muito grave. Ele pegou o celular, pronto para ligar para o médico, mas Marina o parou com um olhar. Sofia, ela disse gentilmente, mas firmemente. Olhe para mim. Só para mim. A menina relutantemente desviou o olhar do canto vazio do quarto e focou em Marina. A mamãe não está te chamando, Marina continuou. Porque a mamãe te ama muito e quer que você fique aqui, com as pessoas que te amam. Com o papai. Comigo. A mamãe não quer que você vá. Ela quer que você seja feliz. Mas eu matei ela, Sofia choramingou. Eu fui má. E ela foi embora. Foi então que Ricardo se moveu. Ele se sentou na cama ao lado de Marina, forçando Sofia a olhar para ele também. Sofia,
ele disse, e sua voz saiu mais firme do que ele esperava. Escuta o papai agora. Você não matou a mamãe ficou muito doente. Tinha uma coisa ruim dentro dela que os médicos não conseguiram tirar. Não foi culpa sua, não foi culpa minha, não foi culpa de ninguém. Às vezes pessoas ficam doentes, que os médicos não conseguem curar. E isso é muito triste, mas não é culpa de ninguém. Mas se eu fosse uma menina melhor, Sofia disse, as lágrimas escorrendo, talvez a mamãe tivesse lutado mais. Talvez ela tivesse ficado. Ricardo sentiu as próprias lágrimas queimarem seus olhos. Ah, princesa, a mamãe lutou com todas as forças. Ela lutou tanto, tanto, porque te amava mais que tudo no mundo. Mas às vezes não importa o quanto lutamos, não conseguimos vencer. E não é porque não amamos o suficiente. É porque algumas batalhas são maiores do que nós. Então não foi culpa minha? Sofia perguntou, uma esperança frágil na voz. Não foi culpa sua, Ricardo repetiu, desta vez pegando a filha no colo, tirando-a dos braços de Marina. Sofia ficou rígida por um momento, mas então se permitiu relaxar contra o peito dele. Nunca foi, nunca será culpa sua. E a mamãe te ama. Ela sempre vai te amar, não importa onde ela esteja. Pai também ama? Sofia perguntou baixinho, tão baixinho que ele quase não ouviu. Mais que tudo no mundo, ele respondeu, apertando-a contra si. Mais que tudo no mundo, princesa. Eles ficaram assim por longos minutos. Ricardo segurando Sofia, Marina sentada ao lado deles, sua mão gentilmente apoiada nas costas da menina. Aos poucos, Sofia foi se acalmando novamente. Sua respiração ficou mais regular, seu corpo relaxou. Papai, ela disse depois de um tempo. Sim, princesa. Você pode me contar sobre a mamãe? Como ela era quando você conheceu ela? Como vocês ficaram amigos? Ricardo olhou para Marina, que assentiu encorajadoramente. Ele respirou fundo e começou. Eu conheci sua mãe numa festa. Era aniversário de um amigo. Eu estava entediado querendo ir embora quando ela entrou na sala. E era como se o sol tivesse nascido dentro da casa. Sofia se aconchegou melhor, ouvindo atentamente. E aí eu fui falar com ela. Mas eu era muito desajeitado. Tropecei no próprio pé e derramei suco na camisa dela. Sofia deu uma risadinha pequena. Você fez isso? Fiz. Ricardo sorriu com a lembrança. E ao invés de ficar brava, ela riu. Aquela risada dela que iluminava tudo. E disse que, pelo menos agora, ela tinha uma desculpa para ir embora daquela festa chata. Ela achava a festa chata também? Sofia perguntou. Achava. Então nós fomos embora juntos. Fomos tomar sorvete na sorveteria da esquina e conversamos a noite inteira. Sobre tudo. Sobre sonhos, sobre medos, sobre o que queríamos da vida. E o que a mamãe queria. Ricardo sentiu a garganta apertar. Ela queria ser feliz, queria ter uma família, queria ter uma menininha linda que ela pudesse amar e cuidar. E então você nasceu. E ela disse que tinha tudo o que sempre sonhou. Eu também quero lembrar dela, Sofia disse. Posso ver as fotos? As que eu não rasguei? Claro que pode, Ricardo prometeu. Amanhã nós vamos sentar juntos e ver todas as fotos. E eu vou te contar histórias sobre cada uma delas. E Marina pode ficar também? Sofia perguntou olhando para a moça. Marina sorriu. Claro que eu fico. Sofia pareceu satisfeita com essa resposta. Se acomodou melhor nos braços do pai e fechou os olhos. Desta vez, quando o sono veio, foi um sono tranquilo. Ricardo continuou segurando-a muito tempo depois dela adormecer. Marina se levantou silenciosamente para sair do quarto, mas ele segurou sua mão. Fica, ele pediu. Por favor. Ela hesitou, depois assentiu. Sentou-se de volta na cama, desta vez mais perto dele. Eles ficaram assim em silêncio, apenas existindo naquele momento. Ricardo segurando Sofia, Marina ao seu lado, os três juntos, em meio à tempestade. Foi Marina quem finalmente quebrou o silêncio. O que você está sentindo? Ricardo pensou cuidadosamente antes de responder. Medo, alívio, culpa, tudo ao mesmo tempo. Culpa por quê? Por não ter feito isso antes, por ter escondido Luciana dela, por ter achado que silêncio era proteção. Você fez o que achou melhor na época.
Não dá para se punir por isso. Mas eu deveria ter sabido melhor, ele insistiu. Eu sou o pai dela. Deveria ter percebido que estava fazendo tudo errado. Marina se virou para encará-lo diretamente. Ricardo, você quer saber o que eu acho? Acho que você é o pai mais dedicado que eu já vi. Você cometeu erros? Sim, mas quando percebeu, você mudou. Você se abriu. Você está aqui agora, segurando sua filha, sendo o pai que ela precisa. Isso é o que importa. Ele sorriu tristemente. Quando você ficou tão sábia? Quando perdi minha mãe e precisei aprender que a vida é curta demais para arrependimentos. Cada dia é uma chance nova de fazer melhor. E você está fazendo melhor. Ricardo olhou para Sofia dormindo em seus braços. A menina parecia tão pequena, tão frágil, mas ele sabia que ela era mais forte do que parecia. Tinha que ser. Ela havia sobrevivido à perda da mãe, ao mutismo, a Dona Irene, a tudo. E estava voltando. Lentamente, com altos e baixos, mas estava voltando. E você? Ele perguntou de repente. Como você está lidando com tudo isso? Marina piscou surpresa. Eu? Isso não pode ser fácil para você também. Cuidar de uma criança traumatizada, lidar com um patrão que não sabia o que estava fazendo, testemunhar todo esse caos. Ela ficou em silêncio por um momento. Honestamente, isso me salvou. Salvou? Ela assentiu. Depois que minha mãe faleceu, eu estava perdida. Não sabia quem eu era sem ela. Vim para São Paulo fugindo, na verdade. Fugindo das memórias, da dor, de tudo. E então consegui este emprego e conheci Sofia. E pela primeira vez desde que perdi minha mãe, eu senti que tinha um propósito novamente. Cuidar dela me ajudou a curar minhas próprias feridas. Ricardo estudou o rosto dela. Na penumbra do quarto, iluminada apenas pela luz noturna de Sofia, Marina parecia quase etérea. Havia uma força silenciosa nela, uma resiliência que ele admirava profundamente. E havia algo mais. Algo que ele não conseguia nomear, mas que fazia seu coração acelerar toda vez que ela estava por perto. Marina, ele começou, não tendo certeza do que ia dizer, mas ela colocou um dedo nos lábios dele, silenciando-o. Não agora. Agora você precisa focar em Sofia, em ajudá-la a se curar. O resto pode esperar. Ela tinha razão. Como sempre. Ricardo assentiu, e Marina se levantou para ir embora. Desta vez, ele não a impediu. Ela parou na porta, olhou para trás uma última vez, sorriu suavemente, e então saiu. Ricardo ficou sozinho com Sofia. Ele a colocou cuidadosamente de volta na cama, cobriu-a com o cobertor e se sentou na cadeira ao lado. Não ia deixá-la sozinha esta noite. Se ela acordasse com pesadelos novamente, ele estaria ali. E enquanto observava sua filha dormir, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Ele seria melhor. Não apenas como pai, mas como pessoa. Ele enfrentaria suas próprias dores, seus próprios medos, seus próprios demônios. Por Sofia. Por ele mesmo. E embora não quisesse admitir ainda, por Marina também. Porque ela tinha razão. Eles eram uma família. Uma família estranha. Não convencional, mas uma família. E famílias protegem umas às outras. Famílias enfrentam as tempestades juntas. E famílias, não importa quão quebradas, sempre podem se curar, se tiverem amor suficiente. E amor era a única coisa que lhes não faltava.